Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Você sabe, vamos juntos até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista rolando a bola para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. É, meus amigos. Voltou, né, Capucci? É que enfim, né? Décima. Vamos falar pra você, Nesse ano é a 10ª férias dele. Não, e férias de 40 dias. Ele tira, muita né? coisa. Nunca vi isso na minha vida. Precisamos conversar, Gleger, com o RH. Urgente. Falar, Nós, só de você estacionar o carro no lugar errado, você já toma multa. Bom dia pra você também. Bom dia, CH. Um abraço. Eu tô meio revoltado. Eu percebi. Kevin tem documentação regularizada no bid da CBF e é o primeiro reforço da Ponte para a sequência da Série C. Lateral esquerdo ainda não foi anunciado oficialmente, mas já está treinando com o elenco. Sem marcar a 16, não sabia disso, 16 partidas, Jean Dias tem vaga ameaçada para a partida contra o Floresta. Último gol marcado pelo atacante foi no dia 12 de fevereiro pelo Campeonato Paulista. Com 12 reforços anunciados entre as duas janelas, Guarani lidera a lista de contratações entre os clubes da Série C. Depois de um péssimo começo, diretoria Alviverde reformulou o elenco em busca de recuperação no campeonato. Volante Cadi Silva e atacante Gabriel Silva foram apresentados hoje pela manhã no Brinco e se colocaram à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Conforme profetizou Gleger Zorzinha, esse que vos fala, com gol de Neymar, Santos vence e encerra a sequência invicta do Flamengo no Brasileiro. Craque decide para o Peixe com um belo gol no final do segundo tempo e rubro-negro tem a liderança ameaçada. Hoje joga o Cruzeiro, se o Cruzeiro ganhar, passa o Flamengo. Dorival Júnior quer 4 reforços e vê influência política em negociações frustradas no Corinthians. Treinador corintiano quer mais jogadores, mas ressaltou necessidade de buscar soluções internas. Eu não sei como é que o Corinthians vai contratar, né, sem dinheiro. Mas vamos em frente. Torcedores invadem CT do Sport com ameaças ao elenco. Em nota, Leão diz que houve coação a atletas, membros da comissão técnica e funcionários. Atacante Pablo leva tapa e puxão. Bandeirantes. É, meus amigos, vamos em frente. 11h37, estou aqui com o Leandro e com o Capucci. Até o PP apareceu hoje por aqui. O timaço está completo de Gil Kleber. Vamos juntos. Quero a sua... Olha quanta gente tem no estúdio. O Capucci, tá grande o negócio, o PP, hoje aqui, hein? O Gleger aqui, com a sua delicadeza habitual. Qual que é a câmera aqui? E aquela o Leandro. lá? Essa aqui? Que beleza, hein? Maravilha. Isso aqui é uma nave espacial. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 2-2 entre São Paulo e Red Bull Bragantino em jogo realizado nesta quarta-feira em Bragança Paulista pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo atuou com Rafael Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, depois Sabino, Cedric Bobadilha, Marcos Antônio, depois Alisson, Oscar, depois Ferreirinha, Enzo Dias, Luciano, depois Rodriguinho e André Silva, depois de Dineno. A equipe do técnico Hernan Crespo. Já o Red Bull Bragantino do Fernando Seabra com Cleiton, Andrés Hurtado, depois Natan, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Guilherme Lopes, depois Agostinho Santana, a Gabriel, Fabinho, depois Eric Ramírez e John, depois Gustavo Neves, a Lucas Barbosa, Mosqueira e Sacha. Vamos aos gols do jogo. O São Paulo abriu o placar com André Silva, 8 minutos do primeiro tempo. O Red Bull Bragantino virou com Guzmán a 41 do primeiro tempo e Hurtado a 2 minutos do segundo tempo. Mas o André Silva novamente empatou o jogo para o time do São Paulo a 18 do segundo tempo. Jogo que teve a arbitragem do Alex Gomes Stefano do Rio de Janeiro para um público de R$ 6.119. Esta foi a ficha técnica de Red Bull Bragantino 2, São Paulo 2 pelo Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Calma, Gleger. Tenha muita calma. Hoje eu não tô legal. Bom, o Santos ganhou ontem, por que você não tá legal? Essas coisas, o Capu, 40 dias de férias, velho. Isso revolta mesmo. Eu tô revoltado. Derby 210, Ponte Guarani no Brasileirão 2025 pela Série C. Dia 2 de agosto, 17 horas no Moisés Lucarelli. A partida será válida pela primeira fase da competição. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens e entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 210, Ponte Guarani, dia 2 de agosto de 2025, 17 horas no Moisés Lucarelli. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes, com a equipe esportiva de maior audiência do interior eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com.br. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Vamos em frente aqui, né? Vamos atender os nossos ouvintes. Sou a Carol Menezes, locutora e procuro trabalho na área aqui em Campinas. Tem algum contato que eu possa estar enviando o meu material de trabalho? Tá bom. Vou mandar para você aqui o canal, tá bom, Carol? Boa sorte, viu? Na sua empreitada aí, tomara que você arrume colocação o mais rápido possível. Vamos questionar a diretoria da Ponte. Quem paga as obras? Salários de junho atrasados. Direito de imagens atrasados por longo período. Por que a base não joga? Elvis Gordo novamente correndo atrás de zagueiros. Onde estão as contratações de Série A? Pergunta indignado Alexandre. Está registrado. A Ponte não tem apresentado um bom futebol. Contra o São Bernardo ficou nítido que ninguém tem medo da Ponte. Sabe qual é o maior medo? Ebeli insistir nesse técnico fraco e não subir. Aí depois ele vai e demite, mas me explica, amigo. Demitir depois da ocorrida adiante, tem que dar conta. É vice-líder, tomara que suba tanto a Ponte quanto o Guarani, e no final a gente vai saber. E eu não quero ter razão, Gleger. Eu quero estar errado para vir aqui e falar assim, eu estava equivocado. Mas em cima disso, você se fosse diretor, você mandaria ele embora? Não, eu não teria contratado. É uma questão de conceito.
Questão de conceito, de conhecer o profissional e da maneira que ele pensa. Ele deu certo em muito time. Na Ponte não tá funcionando. Mas não tá funcionando. Vamos lá. Ele foi a 4ª melhor campanha no Campeonato Paulista. Alberto Valentim era o treinador. Há muito tempo que a Ponte, que nós não vimos o Campeonato Paulista tão bem disputado pela Ponte. E hoje ele é vice-líder da Série C. Eu acho que... Tá comentado. Tá comentado. É assim, sabe? Porque a gente tá falando, a gente tem que ver qual que é os objetivos. O objetivo da Ponte não é subir? É subir. Então o primeiro objetivo, claro, é a classificação. Tá em segundo. Ah, mas não tá jogando bem, tá jogando mal, não sei o quê. Mas tá em segundo. Quem tá jogando bem na Série C? Então eu defendo a permanência do treinador. Eu acho que os objetivos foram todos conquistados. Até o momento, né? Lógico. Ok, tá registrado. O Abimael Costa, obrigado por comentar em cima da minha opinião ontem. Não, eu comentei mesmo, é verdade. Bom. Depois que o Serginho saiu, pode levantar que índice de gols e chances de gols também caíram muito. Obrigado. Eu comentei mesmo porque eu acho que você tem razão, Abimael. Esse lateral que a Ponte Preta contratou, você sabe qual a condição dele? Estava jogando ou vai ter que esperar até o campeonato acabar? Alê, não. Ritmo de jogo. Tá pronto para jogar. Se o Guarani não se classificar entre os 8, será um desastre. Tem 3 times completos no mesmo clube. Ricardo, Jardim Miriam, em Campinas. Receita simples e dentro das condições financeiras da Ponte para o acesso. Demitam Valentim e contratem Felipe Conceição. Certamente o Maranhão e convençam Pimentinha a vir jogar na Ponte. Garanto que depois que eles estrearem, nunca mais o Elvis sai do banco. Tá bom, deixa eu ver. Paulo Neves, tá registrado. Amigo, bom dia. Há uma semana venho ouvindo quem sai para o G entrar do time. Vou responder o que mais da metade da torcida pensa. Não tirando o goleiro, pode tirar qualquer um. Tinha que trocar o time inteiro, que se quer saber. Uau. Quem fala aqui é o Marcelo Pimentel. Tá bravo também. Essa eu não vou ler, não. Na minha opinião, o Cauã Jesus deve permanecer no meio, na criação. Outra coisa, finalizando, tá uma vergonha a finalização, até parece que falta treinamento. Paulo Paiva, concorda? Não concordo. Eu acho que o Cauã não tem futebol para ser titular do Guarani. Mas respeito quem pensa diferente. E você, Glega? Fala pra mim, mas estão falando muito desse menino, né? Cara, a gente trabalha quase todos os jogos. Nós trabalhamos todos os jogos. Eu trabalho em todos. Eu não vi absolutamente nada. Desculpe, CH. Não, você com tem todo que respeito ao atleta. Eu concordo com você. Com todo respeito ao atleta. Eu penso como você. Mas, gente, calma. Mas sabe o que acontece? É que o torcedor, a gente tem que entender isso, né? O cara vai muito ali, mas é porque... Cara, mas é só olhar. Né? Você vê o torcedor agora, ele tava falando do Serginho. Eu também defendi demais o Serginho aqui, a titularidade do Serginho, no meio de campo da Ponte. Mas a hora que ele entrou, não jogou absolutamente nada. Então é isso, gente, desculpa. Deixa eu ler aqui a mensagem do Giolo. Vai. Discordo da sua opinião. O Valentim colocou a Ponte na vice-liderança. Erra às vezes, porém, não faz sentido demiti-lo. E tem o problema da dificuldade financeira. Se demitir, vai ter que pagar todo o período de contrato. Giolo, eu não estou falando aqui para demitir ninguém, não. Isso é problema da Ponte. O meu problema aqui é olhar, analisar, né? Fazer o comentário em cima do que o time dele proporciona, joga e apresenta. Só. Eu não estou fazendo campanha para demitir ninguém, não. Isso não é tarefa minha. Tá bom? E obrigado pela mensagem. 11h47 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH. Ponte Preta já tem um reforço nessa janela. Kevin, lateral esquerdo que estava no Paysandu, chegou ontem em Campinas, já treinou com o grupo, mas ainda não foi anunciado oficialmente. O jogador tem 27 anos, é experiente, é um atleta que atua mais na parte da defesa. Não ataca muito, tem características parecidas com a do Arthur, que hoje é o titular da posição. E ele, inclusive, já está no bid da CBF, ou seja, se o técnico Alberto Valentim quiser contar com ele para o jogo de sábado contra o Floresta, poderá. Agora, em relação a essa partida,
Uma das novidades será na lateral direita, já que o Maguinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quais são as possibilidades do treinador? Pacheco, que está se recuperando de dengue, não deve ser o titular, mas é uma opção, além do Luiz Felipe, que atua tanto como lateral direito quanto volante, e também o João Gabriel, que é um jogador da base, entrou no último jogo, atua na lateral direita e também na esquerda. O Luiz Felipe é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes para falar a respeito deste duelo difícil no sábado contra o Floresta. A gente espera ser um grande jogo, vamos mudar nossa vida e vamos sair com os 3 pontos, se Deus quiser. Futebol é assim, né, irmão? Tem jogo que a gente vai bem, tem jogo que a gente vai mal, mas não falta determinação, garra. A gente tem que pôr nosso ritmo, mas às vezes as coisas não acontecem. Às vezes a gente se precipita muito para tentar fazer as jogadas, porque a torcida eles querem o resultado logo no começo do jogo, né? Que vai passando o tempo e complica. Mas a gente tem que ter cabeça no lugar, porque a torcida não pode ser um bicho-papão pra gente. A torcida sempre vai ser a motivação pra gente tentar vencer os jogos. Além da lateral direita, outra novidade será no ataque. O Gé retorna provavelmente ao lado do Jean Dias e também do Everton Brito. E os ingressos para esse jogo já estão sendo vendidos. R$20 o preço de arquibancada e R$10 a meia entrada. A bola rola no sábado, 7h30 da noite. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Em Campinas, o Greg já comentou da ponte, né? Vamos em frente aqui, porque estamos atrasados. Vamos lá, segue aí. 11h50. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. De volta, Breno Beretta. Oi, CH. Hoje 2 reforços foram apresentados oficialmente no Guarani. Gabriel Silva, atacante, que inclusive já entrou na partida diante do Ituano, falou pela primeira vez sobre essa chegada ao Bugre. Essa chegada assim, foi bem rápida, bem corrida, mas graças a Deus eu conhecia muita gente aqui, então a adaptação foi bem rápida. Bom dia, Gabriel. Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa negociação até vir para o Guarani, qual é o projeto que foi apresentado para você e o que te convenceu a vestir essa camisa do Guarani? O que me convenceu primeiramente é o Guarani, né? É clube grande, clube que eu sempre joguei contra e tive uma admiração enorme. E a negociação foi bem tranquilo, eu já tinha muita vontade de jogar aqui. Outro jogador apresentado foi Cadi. Volante que veio da equipe do São Bernardo, ele ainda não atuou pelo Bugre. Foi apresentado nesta semana, mas já está à disposição do técnico Marcelo Fernandes para o duelo da próxima segunda-feira contra o Anápolis fora de casa. Então, minha negociação foi diretamente com o Guarani. Cheguei aqui, fui bem recebido. Venho acompanhando alguns jogos já do Guarani. Me deu uma vontade também de aceitar o convite, né? Pelo time que tem, pelas condições que tem, sim, de classificar. Bom dia, Cadi, seja muito bem-vindo. Minha pergunta é sobre até sua parte física, você fez apenas um jogo nessa Série C pelo São Bernardo. Como você está fisicamente? Já está pronto para jogar? Já vai ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes no jogo de segunda-feira? Como você está fisicamente? Já está à disposição? Então, eu venho trabalhando já há um bom tempo, né? Não venho atuando, mas sempre preparado para poder jogar, para poder ajudar meus companheiros. Para o jogo da próxima segunda-feira, o técnico Marcelo Fernandes, a princípio, não tem nenhum problema para escalar a equipe, problema de contusão ou mesmo de suspensão, mas ele deve fazer mudanças na equipe, deixar o time mais ofensivo. Quem sabe com a entrada do Mirandinha, que foi bem diante do Ituano, ou mesmo do Gabriel Silva, atleta que também atuou na segunda etapa. No meio-campo, ele até pode colocar o Cadi, que acabou de chegar. O Cadi, como disse na entrevista coletiva, ele vinha só treinando, não estava jogando, mas está à disposição do treinador. Valeu, CH! Valeu, Breno, valeu. Quer comentar alguma coisa do Guarani? Não. Eu acho que apenas que o Marcelo... Claro que a gente tem que ver essa questão do ritmo, né? Se os jogadores estão prontos, mas o CH estava falando ontem, cara. Chegou reforço e se foi a pedido do treinador, tem que pôr na arena. Né? Você vê que o Guarani ele tem um time legal, tal, mas na hora que começa
as substituições, ou perde um jogador pro cartão, contusão, tem dificuldade. Então chegou contratado, tem que pôr pra jogar. Muito bem, o Wilson Faustino tá afirmando aqui que o Cadi é bom jogador. Não sei porque não deu certo no Bordeaux. Tá registrado. Em Campinas, 11h54 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Nesta quarta-feira, Palmeiras e Mirassol empataram por 1-1. O Corinthians fora de casa derrotou o Ceará por 1-0. Na Vila, com gol de Neymar, o Santos bateu o Flamengo por 1-0. 0-0 para Botafogo e Vitória, 2-2 para Red Bull Bragantino e São Paulo. Hoje, 7h30 da noite, tem Fluminense e Cruzeiro. O Flamengo segue na liderança com 27, mas pode ser ultrapassado pelo time mineiro Cruzeiro, que joga hoje. Também com 27 pontos, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado. O Bahia é o quarto com 24, o Palmeiras é o quinto com 23, com um jogo a menos em relação aos rivais. O Corinthians, com a vitória, subiu para a 9ª colocação com 19 pontos. O Santos é o 13º com 14. O São Paulo é o 16º, o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 13. No Z4 estão Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Destacando agora a competição da Sul-Americana. Fase playoffs, jogos de ida. Ontem, jogando no Peru, o Grêmio perdeu para o Alianza Lima pelo placar de 2-0. Precisa vencer por 2 gols de diferença na próxima semana em Porto Alegre para levar a decisão para os pênaltis ou 3 gols para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Ontem também pelos playoffs da Sul-Americana, o Bolívar venceu o Palestino por 3-0. E o San Antonio Bulu-Bulu perdeu para o Once Caldas da Colômbia por 3-0. Hoje, 7 da noite, tem Universidade de Chile e Guarani do Paraguai. Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro jogam às 9h30 da noite. Hoje é dia também de Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada, 7h30 da noite, tem Operário e CRB, 9h35, Remo e Novo Horizontino. Lembrando que a Ponte Preta volta a campo pela Série C, 13ª rodada, no sábado, 7h30 da noite, contra o Floresta. O Guarani joga fora de casa, segunda-feira, também 7h30 da noite, contra o Anápolis. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.